O que eu vi de negativo, se não fosse esse lado negativo, seria a oposição que Lula enfrenta com Plutão. E será em agosto até novembro, que é bem antes das eleições. Se fosse após, ele ganhava, tá? O escândalo, eu já tinha falado sobre no meu vídeo, sobre as questões da religião do papado, vou falar assim, que viria esse escândalo de lá, e que o Papa atual, que o outro, ele não deixou de ser Papa, ele continua Papa, né? Ele é Papa também, só que o mundo tem dois Papas, essa é a verdade. Ele foi afastado, desde a época que ele foi afastado, eu havia dito que ele teria sido afastado, porque ele sabia demais, então era melhor ele ficar no cantinho escondidinho. Como Júpiter entrou em peixes, essas coisas têm que vir à tona. Por exemplo, tudo que está ligado lá de dentro, que não é só lá que tem esses escândalos, a incidência obviamente é maior lá dentro, né? Que é desde muitos e muitos séculos. Mas isso está relacionado com Júpiter entrando em peixe, todas as religiões. Eu estou falando de todas, eu não estou falando só do Vaticano, porque isso, ele já está de idade, então é mais um escândalo, ele não vai ser preso por causa disso, entendeu? Vai ser afastado, vai inventar que está doente, que na idade dele um laudo qualquer médico dá, né? E pronto, e vai ficar por isso mesmo, correto? E o que eu vi, vai aspectar o outro Papa atual, como é o nome, Francisco, será mais em 2023. Ele já está com a saúde já debilitada, mas em 2023 ele tende a se afastar ou desencarnar de fato, porque Saturno vai passar em cima da Lua dele, e Saturno em cima da Lua de um agente de idade, não é fácil. Então isso também eu falei no vídeo, que esses escândalos religiosos, vai vir outros escândalos, tá gente? Não é só lá não. Porque Júpiter em peixe, ele fala de religião, ele fala de todas as denominações, então eu não vou botar nome de nenhuma, porque esse tipo de coisa existe com mais incidência lá, mas outras religiões também praticam. Então a gente também vai ver escândalo em todas as religiões daqui para frente. Outra coisa também, advogados, vocês podem ter certeza que escândalo em relação à área profissional dessas instituições também vai vir. O que eu falei no vídeo, delegado que tiver errado vai responder, vai vir à tona. Policiais, esse ano vai ser uma incidência muito forte da polícia, tá gente? A gente vai ver muito isso também dessa instituição. Eu tô falando tanto da civil, militar, FBI, eu tô falando de uma forma geral. Aqui no Rio, eu vou citar uma coisa que pouca gente sabe, mas para quem conhece sabe que esse ano nós temos a regência de Lonan. Eu só vou falar Lonan. Quem sabe já sabe o que eu estou falando. Lonan rege a entrada das cidades. Ele pede estrutura, ele rege lama, fosso e caminhões de lixão. Então, a cidade que não tiver organizada, isso também vai vir muito em cima dos governantes, e o governante será cobrado. Por quê? Porque Júpiter, ele representa Xangô dentro da Umbanda, tá? Ele representa a justiça. Então a justiça será feita com advogados, policiais, delegados. Vocês vão ver delegado corrupto ser preso em 2022. A incidência da entrada, porque Lonan, ele guarda a entrada de um país, de uma cidade, e a cidade que tiver suja, amontoado de lixo e podridão, isso verá muito à tona. Quem não está cuidando da entrada da cidade. Por isso que é bom você cuidar da entrada da sua casa também. Essa incidência será muito forte também esse ano aqui no Rio de Janeiro. Muita força de aumento das drogas será muito grande em 2022, apreensão e muita pessoa de fardo envolvida, tá? Para resumir, eu não vou falar muito, porque a mãe não está respondendo por isso. Deixa eu ver o que mais que eu posso acrescentar. Esse ano, a gente sabe, a gente está vendo os artistas, né? Hoje também faleceu a grande Elza Soares. Então isso é para mostrar que o ano civil começou com Saturno. E a gente sabe que ele está no alto do céu, está numa casa de extensão do sobrado. Então vocês vão ver o que eu falei, até hoje eu vi. O Saturno em Aquário, ele rege o segundo andar, prédio, cimento, areia, construção. Desabamento nessas áreas é vista, tá? Principalmente como eu fiz lá no gráfico, eu mostrei alguns locais do Brasil e vai aspectar isso aí. Eu nem sei se eu anotei tudo aqui, deixa eu ver se eu anotei.
Deixa eu ver se eu anotei os lugares, né? Porque isso é uma vez já. Saturno vai aspectar em termos a Bahia, Espírito Santo, Curitiba, Ceará, Viçosa, Alagoa, São Paulo. Tá bom? Essas partes em questão de obra. Rio de Janeiro está com o sol em cima. De certa forma vai abrir a escuridão trevosa, escondida de alguns governantes aqui do Rio de Janeiro. Também está relacionado com... Não é dizer que o sol representa isso, mas eu estou falando mais de Lonan, por Júpiter estar em peixes. Então, existe uma regência que vocês não entendem, mas isso será mais exposto ao tráfico, entendeu? De pessoas e de droga. O índice de droga esse ano vai aumentar muito, de todos os tipos, tanto feito em laboratório como não, tá? Deixa eu ver que eu anoto aqui, gente, que eu me perco, né? O Rio de Janeiro vai intensificar as áreas policiais. Pessoas que moram na comunidade do Rio de Janeiro, esse ano vai ser um pouco difícil. Que já não é fácil, né? Ainda vai ficar um pouquinho mais suave. Difícil, né? Vamos dizer. Júpiter, como eu falei, ele rege essas áreas que eu falei, de delegado, profissionais dessa área, já falei. O Papa, esse escândalo, ele tende a intensificar. Por causa de quê? Haverá uma conjunção de Júpiter com o Netuno. Então, essas denominações, gente, quem está errado vai pagar. Juiz que está errado vai vir à tona. Pode ter certeza. Não vai ficar isento, principalmente por causa da conjunção. Vai vir muita água também para o Brasil. Isso é para frente e outra. Para frente eu faço vídeo. Deixa eu ver o que mais. É o Bento 16, eu já falei. Deixa eu ver o que mais. É um ano de muita apreensão de droga. As pessoas gostam de perguntar, eu vou falar uma coisa aqui. Eu hoje andei estudando bastante o mapa do Lula e do Bolsonaro. Ratifiquei o horário dentro dos acontecimentos. O que eu observei é que vai vir mais candidato, tá, gente? Então, vamos esperar mais para frente para poder fazer uma previsão com os outros candidatos, porque eu acho que Ciro Gomes também vem, né? Sérgio Moro, até então. É o que eu vi que está mais distante de um pouco da realidade, mas parece que vem. Parece que João Dória também vem. Então tem que esperar os outros chegar. Mas pelo que eu vi, eu jogando, eu vi que vem um candidato novo. Vai vir candidato mulher também, tá? Vai entrar mulher na política. Então a gente tem que esperar. Mas voltando ao mapa tanto de Bolsonaro e de Lula, assim, eu não vou dizer que o mapa esse ano ele tá negativo para o ex-presidente Lula. Em termos de configuração, não está tão negativo, mas ele vai viver. Eu até botei aqui, que eu escrevo mal pra caramba, eu reconheço, tá? Minha letra sou eu mesmo que entendo. Deixa eu ver aqui. Eu botei Lula vai sofrer uma oposição muito grande em junho de 2022, tá? E no final de agosto de 2022. Ele vai e tem um aspecto dele com a cabeça do dragão, então é possível ele ter alguma coisa da garganta para cima. Alguma coisa nos órgãos linfáticos dele. Vai mexer muito com a cabeça dele também. Ele vai sofrer uma quadratura com Mercúrio em Aquário. A gente sabe que a casa 11, elas são os conceitos de amizade, de reuniões, de amigos. Então ele vai ter uma quadratura. Vai ter mais uma decepção na vida dele em relação ao amigo. Isso aqui é visto também. O que eu vi de negativo, se não fosse esse lado negativo, seria a oposição que Lula enfrenta com Plutão, e será em agosto até novembro, que é bem antes das eleições. Se fosse após, ele ganhava, tá? Eu acredito. Então, essa oposição daqui que mostra a dificuldade dele, ele vai amassar muito cimento para poder chegar até onde chegar, entendeu? Mas até junho ele vai até fazer um bom acordo aí, depois ele vai ter umas lambadazinhas. Eu andei também, vou estudar mais para poder falar sobre isso, se ele voltaria ou não para a cadeia, mas eu não vi isso. Talvez essa quadratura com a casa de Mercúrio, com a casa 11 de Aquário, ela está associada muito ao Senado, né? A casa 11 no mapa do Brasil é o Senado, são os senadores, são os deputados do nosso país. Então ele vai sofrer uma oposição aqui, uma quadratura, entendeu? Alguma coisa relacionada ao passado com documentos. Bolsonaro também, eu fiz a ratificação até pelo dia do falecimento da mãe dele, o nascimento dos filhos dele, para poder ratificar o horário dele, que ninguém tem. Então eu me aproximei mais ou menos do horário dele, como eu tentei me aproximar do horário de Lula. Então ele vai sofrer uma quadratura em junho, que é um dos meses, né, que eu achei mais difícil, tirando maio,
maio, junho, e julho é um mês muito difícil para o presidente. Ele vai sofrer uma quadratura com Netuno e é um pouco desafiador para a saúde dele, muita mentira, fake news, e ele vai sofrer essa pressão. E a gente sabe que uma quadratura com Netuno é o povo se opondo, é o inconsciente coletivo. E até porque que em abril vai ter uma baita de uma conjunção de Júpiter com Netuno, né? Para derrubar mesmo vai derrubar muito credo, sabe? Muita gente, guru famoso aí, vocês vão ver. A outra coisa, o ano civil abriu com Netuno. Então esse ano é visto assim, cantores antigos falecer e jogador de futebol antigo, tá? Já fique já esperando, porque isso é visto para esse ano de 2022, tá? Deixa eu ver o que mais. Por causa do eclipse, o dia 4 de dezembro, tá bem? Abriu todo tipo de porta. Deixa eu ver, continuar de ver. Esquenta não, vou voltar ao fim da meada. Junho e julho, eu falei da quadratura de Netuno. E também ele sofre uma oposição em maio e junho, tá? Plutão faz uma oposição também em maio e junho, uma quadratura em Áries. Então ele também tem as suas oposições com Plutão, que também não é fácil, tá? Aqui pode aspectar a saúde dele, tá? Nesse mês aí que eu falei pra você, que é junho e julho. Aspecta aqui bastante também. Já maio e julho também ele tem essa dinâmica de uma quadratura também. Vai mexer muito com o ego dele. Embora o mapa dele, por mais que eu tenha estudado, eu vejo uma dinâmica boa para ele, para 2022. Mas uma coisa que eu tenho observado, que essa quadratura, a gente não pode falar uma coisa tão determinada, que a oposição de Júpiter com Netuno, ele fala muito de justiça. Se o presidente ele for muito justo, vamos botar aí, ele leva a presidência. Se o Lula também, porque o Júpiter é justo. Então é por isso que eu falo que o Sérgio Moro ele não chega lá, ele tem um ascendente em Júpiter. Então se ele tivesse agido com justiça, realmente, com essa entrada de Júpiter em peixe, eu acredito que levaria, mas ele vai levar algumas pancadas, entendeu? Ele vai começar a fazer uns acordos daqui para frente, isso é visto, mas eu tenho que ver o mapa das outras pessoas. Eu vou fazer de Ciro Gomes, de todo mais. Eu fiz esse arranjo de Lula e Bolsonaro, que é os candidatos mais falados no momento. Todos dois, por incrível que pareça, vocês podem discordarem, eles são regidos por Eugênie Lê, só que a maneira que Bolsonaro fala é mais agressiva, e de Lula é mais de Rahu, é mais aquele que convence o outro através dos argumentos, mesmo que aqueles argumentos não sejam verdadeiros. Enfim, todos dois têm uma forma de falar diferente, mas a energia que rege os dois são a energia da mente, do pensamento, entendeu? Do raciocínio, da lógica. Para falar a verdade, eu acho assim, o Lula, ele tem uma oposição com a Lua muito difícil mesmo. E isso está relacionado com a saúde dele, tá? Eu não estou dizendo que eu vi morte, mas está relacionado com a saúde dele, talvez alguma dinâmica, ele vai sofrer mais algum tipo de perda, mas vai mexer bastante com ele. É antes das eleições, vai começar em agosto se eu não botei, em agosto de 2022. E Bolsonaro vai ser antes das eleições. Então, perto das eleições, ele não tem configuração difícil, o Jair Messias Bolsonaro, ele vai ter antes das eleições. Que isso está relacionado o quê? Com o parlamento do nosso país, com a saúde dele, tá? Eu vi falando isso, que ele vai ter essa dinâmica. Acredito que também que em maio, quando a cabeça do dragão passar em Algol, sempre que passou, quando passou Mandetta caiu, né? E quando passar em maio, é possível alguém do ministério, assim, que pega a casa 1 do mapa da posse, né? Então, ele pode cortar relações com alguém cortar com ele. Enfim, gente, é o que eu tenho para passar. A não sei que vocês tenham uma pergunta mais pessoal sobre o lado papado, né? Vai ficar praticamente por isso mesmo. Só quando desencarnar é que a gente vai ter resultado. Agora, vocês esperem que pessoas bem conhecidas no Brasil vai desencarnar como pessoas da área do futebol esse ano de 2022. Outra coisa que eu queria falar, uma coisa que eu vi também. Eu não vou dizer que eu vi da Anitta, porque eu não fiz o mapa dela, mas eu vi astrologicamente por fora um do show dela tendo algum problema assim, ou com arquibancada, ou com excesso de gente, sei lá, alguma aglomeração, pessoas, sei lá, sendo até passada, eu não digo por cima, mas que ela vai ter um problema com o show, no show da Anitta. Isso foi o que eu vi, tá? Pra frente eu faço um mapinha dela e vejo aí, coloco na rede social.
como eu vou fazer também dos outros candidatos, tá, gente? Observe que o socialismo está crescendo no mundo. Isso é típico de Júpiter com Netuno, tá? Vai avançar mais essa fala daqui para frente. Tá ok, gente? Deixa eu ver o que é mais. Fevereiro, Marte faz uma... Marte não, desculpa. O Plutão vai estar em cima do Plutão dos Estados Unidos, em fevereiro de 2022. É muito difícil, tá? Muito difícil mesmo. E outras coisas que eu falei do Chile, que não era isso que foi a pergunta, Isabela? Do Chile, fogo no Chile. Não, isso eu falei por causa da cartografia que eu coloquei, e Marte está ali, Marte está descendo. Eu não fiz da ilha para lá, mas ele está pegando o mar. Mas no eclipse que aconteceu no dia 4 de dezembro, eu havia falado que pegou numa casa de água. Então, vai ter maior incidência de contaminação dos animais marinhos e morte de animais marinhos. Está lá no meu vídeo que eu publiquei, está na entrada do meu canal. Tá lá, eu falei que isso aconteceria. O Chile, ele vai passar por uma grande mudança. Esse André Boric, né, que ganhou lá, se eu não me engano, acho que se eu não estiver errado, se eu estiver, me desculpa. Esse rapaz, eu andei olhando o mapa dele, ele tem uma configuração muito desafiadora na casa 12 dele. Significa que pessoa do lado dele, do partido dele, depois vai vir contra ele. Fique atento que nós teremos notícia da Venezuela, tá, gente? Atento, tá bom? Não só uma questão do Nicolás Maduro, mas por corrupção e desvio do dinheiro que aquele que se diz presidente lá, o Juan Guaidó, ele se desvia e vive como um sheik de Dubai com dinheiro da Venezuela e o povo lá sem dinheiro para comprar pão. Esse escândalo vai vir à tona, vocês podem aguardar. O Juan Guaidó, ele não é esse santinho que a gente pensa que é, tá bom? Essa é mais uma dica aí. O Nicolás Maduro, pode ser que lá comece a abrir, porque o Saturno está se afastando um pouco da Lua de lá. Gostou do vídeo? Deixe o seu like para ajudar o canal a crescer. Eu fico por aqui. Até o próximo vídeo.